Olá você, paz. Eu sou Fábio Castro. Sobe na garupa, vamos dar um rolê. Rotina cotidiana aqui de pegar a linha amarela todos os dias para ir para o trabalho. Ou melhor, pelo menos 3 vezes por semana. Porque 2 dias eu trabalho em home office. Inevitavelmente, a gente é obrigado a pegar o corredor na linha amarela. Hoje, especialmente, o engarrafamento começou antes. Veja, esse trecho nem sempre está assim. Normalmente, a gente começa a pegar o corredor a partir lá do shopping Nova América, a alguns poucos quilômetros daqui. Mas afinal de contas, andar no corredor é permitido? Se a gente for examinar a letra fria da lei, não. Pela lei, a motocicleta deve ocupar o mesmo espaço que ocupa um veículo normal, um carro, um automóvel. Mas apesar de não ser oficialmente permitido, aqui no Brasil é tolerável, é aceitável. Já existem lugares aqui no Rio e em São Paulo, pelo menos, não sei, em outros estados, onde já estão demarcados, inclusive, corredores de motocicleta. Aqui no Rio nós temos um corredor demarcado na estrada Lagoa Barra, ali em São Conrado. A última vez que eu estive em São Paulo, já me desloquei em muitas avenidas com a demarcação, a faixa azul de motos marcada no chão. Uma outra dica de que o corredor é oficiosamente permitido é que também aqui no Rio e em São Paulo já existem nos sinais de trânsito, nos faróis, como dizem em São Paulo, né? Sinaleiras, como dizem lá no sul, já existem bolsões de moto, ou seja, uma faixa exclusiva à frente do sinal para que as motos ali se acumulem, exatamente porque elas vêm pelo corredor e elas se juntam ali na frente para que elas possam se deslocar antes dos carros e dar uma fluência e uma segurança maior. A questão é que a única coisa que se aprende na autoescola para viabilizar o deslocamento no corredor é a prancha, né? Que é quando você aprende a conduzir a motocicleta em linha reta, sem se desviar nem para um lado nem para o outro. Mas existem algumas regras que devem ser observadas e que você aprende em escolas de pilotagem a respeito do deslocamento no corredor, que aliás tem um nome bonitinho para isso, se chama infiltração. Algumas coisas nós devemos nos preocupar é com o encaixotamento, é quando você não tem espaço para fuga, onde você fica preso entre os carros e não tem nenhuma viabilidade de manobra.
Existem muitos riscos e normalmente nesse trecho daqui até a Avenida Brasil, normalmente tem sempre um motociclista acidentado no corredor. Hoje a galera tá aqui, veja, há uma viatura policial que está bloqueando o movimento aqui e o pessoal vai para outra pista, o que é perigosíssimo, porque os carros estão inevitavelmente abrindo para a viatura passar e vão fechar eles lá. E se isso não acontecer, acontece o contrário. Os carros, para que eles passem por lá, fecham quem está passando aqui no corredor. E convencionalmente, o corredor da pista da esquerda é o corredor onde as motocicletas se deslocam. Eu normalmente vou atrás da viatura e não fico tentando cortar caminho por fora, porque é sempre perigoso e nem sempre te dá alguma vantagem na prática. Bom, eu estou pilotando uma Harley Davidson de 320 quilos, uma Sport Glide 2020. Eu acho que quem já ouviu falar de Harley Davidson já ouviu algumas máximas sobre as Harleys. E uma delas é que Harley não freia e Harley não faz curva. Parar uma Harley bruscamente no corredor, se você levar uma fechada, vai ser uma missão um tanto quanto desafiadora. Veja esse motociclista que está aqui à minha frente. Ele já foi lá para a pista da direita, tentou passar, saiu atrás de mim, agora já me ultrapassou de novo. A galera é tão louca que a galera faz ultrapassagem no corredor. Como eu disse, existem algumas regras para a gente se deslocar no corredor. Eu gostaria de poder demonstrar isso, mas infelizmente a viatura atrapalhou as minhas pretensões. A primeira regra tem a ver com a velocidade. Em cursos de pilotagem você vai aprender que quando o trânsito está parado, você não deveria se deslocar no corredor a mais de 30 km por hora. Vai, dá uma tolerância, vai a 40, mas não passa disso. Porque é a velocidade que dá tempo de frenagem, caso um carro repentinamente, e isso acontece o tempo todo, faça uma conversão sem ligar a seta, ou mesmo se desloque. Esse movimento que está acontecendo aqui agora com a viatura abrindo o trânsito, ele é perigosíssimo, porque os veículos eles abrem para a viatura passar e depois eles retornam à posição original. E normalmente quando eles retornam, eles passam do ponto e fecham o corredor. Então tem que ficar muito atento. A outra regra de velocidade é que quando os veículos estão em movimento, você não deveria se deslocar no corredor a mais de 10% da velocidade dos carros. Ou seja, se o trânsito na linha amarela estivesse deslocando a 80 km por hora, a velocidade do motociclista no corredor não poderia ultrapassar 88 km por hora. Vamos arredondar para 90 aí. 10% de velocidade a mais do que a velocidade dos carros. Estas regras de velocidade são o que te dão segurança para poder frenar e evitar que numa colisão, não necessariamente você evita a colisão, é muito difícil. Se um carro entrar de repente, é muito difícil evitar.
Os motoboys e os motoqueiros em geral, eles são adeptos de uma religião que colocam a sua fé cegamente na buzina. Então eles acreditam que se eles buzinarem, ninguém vai entrar na frente deles, que os carros vão abrir como se a buzina fosse o cajado de Moisés. E eles passam em alta velocidade. E aí, de repente, um movimentozinho de um carro que se mova para o corredor, joga eles no chão. A segunda regra é a regra do espaço. Você não deve fazer nenhum movimento para a direita ou para a esquerda, para um lado ou para o outro, ou nem se deslocar sem que você tenha no mínimo 50 centímetros de distância de cada lado. Andar num corredor com menos do que isso já é risco de que você colida no retrovisor. A minha Harley tem um seca-sovaco aqui de 16 polegadas. Então normalmente ela passa acima dos retrovisores, exceto nas SUVs, que são mais altas e ficam na altura do meu guidão. A outra coisa é que quando se trata de caminhões, a antena de pipa, que é obrigatório o uso, viu? Para que a gente não perca o pescoço nas linhas chilenas dos soltadores de pipa. Então, como eu ia dizendo, a minha antena, eu tenho que ficar atento, senão ela pega no retrovisor dos caminhões. Mas você precisa ter no corredor pelo menos 50 centímetros de cada lado para que você esteja em segurança. Então, regra básica: se o trânsito estiver parado como está aqui, no máximo 40 km por hora. A regra é 30, viu? Mas o Harlão, ele parado já está a 30 por hora. Então vamos dar um desconto. E se o trânsito estiver fluindo, você anda no máximo a 10 centímetros. A 10 centímetros. A 10% da velocidade dos carros. E fique sempre atento ao movimento das rodas, de olho nos retrovisores. Nunca se iluda com quando tem um espaço vazio, porque esse é o momento mais perigoso que um carro decide trocar de faixa. Veja. Para uma você vê do lado da outra, aí fica difícil passar. Mas por fim, uma das regras que eu sigo para andar no corredor é sempre abrir passagem para que um outro motociclista vá na frente. Porque quando a gente tem um outro motociclista na nossa frente,
ele por si só abre o caminho. E quem vem atrás fica mais seguro. E quem sabe essa seja uma boa regra para a gente também observar na vida. Às vezes é mais fácil caminhar pisando os passos de quem já passou antes de nós, aprendendo com as experiências de quem já viveu. É claro que a gente tem que ter as nossas próprias experiências, cometer nossos próprios erros, mas há erros que nós não precisamos cometer. Há riscos que nós não precisamos correr. E é preciso ter sabedoria para discernir. Quando se arriscar é apenas arrogância, soberba. E quando vale a pena ouvir conselhos e olhar a experiência de quem já abriu os caminhos por onde nós podemos passar. E não é demérito algum. Um grande visionário certa vez disse que ele só conseguiu realizar as coisas que realizou porque ele olhava o mundo sobre os ombros de gigantes. Então aproveite, viu, quando Deus colocar pessoas na sua frente que vão abrir caminhos para você. Como anjos estarão diante de você, assim como outros estarão à sua direita, à sua esquerda e à sua retaguarda. Vá em paz, vá em segurança. Seja feliz. Paz.